partir do versículo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 em diante, assim está escrito: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e o que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Irmãos, nesse contexto, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós aprendemos que essa igreja, ela tinha uma série de dúvidas e questões, e eles enviaram uma carta para o apóstolo Paulo, falando sobre relacionamentos, sobre intrigas entre irmãos, falando sobre casamento. E vemos que aqui, o apóstolo Paulo, ele está tratando de um assunto na qual haviam pessoas que condenavam a atitude do apóstolo Paulo, porque alguns diziam que ele queria ganhar lucro através da igreja. Isso nós descobrimos quando nós lemos a segunda epístola aos Coríntios, precisamente no capítulo 11, nós vemos que ele trata dos falsos apóstolos, pessoas que acusavam Paulo de querer lucrar com a igreja, dizendo que ele estava agindo de falsidade. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos diz a palavra do Senhor na segunda carta, que ele despojou outras igrejas da qual ele estava recebendo salário, para poder auxiliar aquela igreja onde havia aqueles irmãos que estavam fracos na fé, que não tinham entendimento da palavra de Deus, e que haviam pessoas ali, falsos irmãos, que acusavam o apóstolo Paulo. Mas ele trata deste assunto falando, irmãos, da responsabilidade que a igreja tem de estar sustentando aqueles que alimentam a igreja com a palavra do Senhor, aqueles que estão cuidando, zelando pelo crescimento e pela edificação espiritual da igreja. Quais são os nossos pastores? Então nós vemos aqui nesse capítulo a defesa do apóstolo Paulo diante daquelas acusações, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz que os que anunciam o Evangelho, eles devem ver o Evangelho. Então nós vemos, irmãos, que quando nós estamos ofertando para a obra do Senhor, você está fazendo a obra de Deus ao mesmo tempo. Você está contribuindo, fazendo algo que é da nossa responsabilidade, e o nome do Senhor está sendo glorificado. O interessante, irmãos, que há muitas pessoas por aí que falam que o dízimo é algo do Antigo Testamento. É verdade, não é? Tem muita gente por aí que fala isso, que não é válido hoje. Mas quando eu olho esse texto, eu vejo que Paulo, ele começa a trazer o Antigo Testamento, um exemplo do Antigo Testamento. Uma coisa importante: os ritos da lei, as cerimônias da lei não se praticam mais, mas atrás das cerimônias da lei existem princípios espirituais. E Paulo, ele trata aqui de alguns princípios interessantes, porque no capítulo 9, como nós lemos aqui, ele diz assim: não sabeis vós, no versículo 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, aqueles que estão trabalhando no templo, é bem verdade que naquela época o templo existia,
O templo que foi reconstruído por Zorobabel, havia o templo dos judeus ali em Jerusalém, e havia ali continuamente as ofertas e ali os sacrifícios a Deus. Então Paulo traz isso à memória dos crentes em Corinto. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então ele fala dos sacerdotes. Alguns dizem que talvez eram sacerdotes pagãos, outros falam que talvez eram os sacerdotes em Jerusalém, os hebreus. Mas o fato aqui é que Paulo ele fala que os que estão administrando, eles vivem daquilo. E nós encontramos isso na lei de Moisés. Porque Deus ele separou a tribo de Levi, e da tribo de Levi ele separou a descendência de Arão, para que estivesse administrando a obra do Senhor, estivesse ali fazendo a obra de Deus, intercedendo pela nação de Israel. E vemos que os sacerdotes e os levitas, eles deveriam ser sustentados através do quê? Dos dízimos e das ofertas que as outras tribos estariam ali ofertando. Então Paulo ele traz essa ilustração, um princípio, que nós devemos, assim como eles, estar também ofertando, trabalhando na obra de Deus, e estamos assim contribuindo para que a obra do Senhor venha para seguir. Então Paulo aqui ele traz o princípio de sermos participantes e de estarmos assim fazendo a obra de Deus, sustentando missionários que dependem de você, depende da nossa ajuda, depende da nossa contribuição. Temos aqui duas famílias, como já foi dito aqui neste congresso, de missionários que estão lá no Peru. Temos aqui no Japão a obra do Senhor que está crescendo e avançando. Isso porque? Por causa da sua oração, por causa do seu esforço na obra de Deus e por causa da sua contribuição também, irmãos. Amém? Então quero convidar, irmãos, você que ama a obra do Senhor, a estar ofertando com a sua oferta de alegria, em nome de Jesus. Amém? Estaremos aqui orando e o nosso irmão Silvio de Sud se prepare para louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, mesmo sentado, irmãos. Pega a sua oferta na mão e vamos assim adorar a Deus com nossas dízimos e ofertas, amém? Pai eterno, em nome de Jesus, nós, ó Pai amado, te louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor. Gratos somos a ti, meu Pai, pela redenção em Cristo, pela salvação, pela libertação, pela santificação, meu Pai, pela vida eterna, pela comunhão, e ó Deus, pela tua provisão, meu Pai, nossos dias, Pai. Obrigado pelo pão, meu Pai amado, de cada dia. Obrigado, meu Deus amado, pelo prato de alimento na casa de cada irmão, na minha vida. Obrigado pela porta de emprego, meu Pai. Obrigado pelas vestes, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo automóvel, pelo conforto que nós temos aqui no Japão. E oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor continue a expandir o teu reino. Abençoa a tua obra, meu Pai. Levantar, meu Pai amado, ministros do Evangelho. Levantar homens de Deus, missionários, ó Senhor. Ó Deus, que estão semeando as coisas espirituais, ó Senhor, deste mundo. Pai amado, abençoa em nome do Senhor Jesus. E também abençoa o teu povo nesta nação. Abre a porta para aquele que está desempregado, meu Pai. Aquele que está precisando de emprego, Senhor. Meu Deus amado, age nesta vida, abençoa, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.